muitos pais não fazem psicoterapia e querem ter um ambiente familiar, um modelo familiar e um ambiente da casa saudável, onde muitas vezes estão construindo um relacionamento tóxico com seus filhos, num ambiente tóxico que é esse ambiente familiar de brigas, discussões e desentendimentos, e numa casa tóxica, e querem que todo mundo fique saudável. Então esse é um ponto que as pessoas querem terceirizar, elas querem levar os seus filhos para o ambiente da psicoterapia e numa sessão de 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, até inclusive 4, 5 vezes por semana, ou seja, todos os dias úteis, e até chamando às vezes no fim de semana, querem que os filhos fiquem bem, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, sendo que eles convivem, esses filhos, com pessoas e ambientes familiares, de modelos familiares tóxicos, doentios, problemáticos. Aí essa pessoa faz a psicoterapia, fica bem, sai de lá bem, entra no ambiente familiar e doméstico tóxico, e os pais querem que esses filhos fiquem bem, quando eles próprios deveriam fazer também as psicoterapias. E eu sei que aqui muitos pais vão começar a reclamar e dizer: ah, mas então não me atende. Justo, não vai atender mesmo não. Nem eu, nem ninguém vai atender o seu caso. Porque se você não entender que psicoterapia não é para tornar as pessoas santas e sim saudáveis, não é para tornar as pessoas do jeito que você quer, conforme suas expectativas e suas manipulações, e sim pessoas saudáveis. E se você não entender que pessoas psicoemocionalmente saudáveis constroem relacionamentos saudáveis e que esses relacionamentos saudáveis entre pais e filhos depende de você também como pai e como mãe fazer psicoterapia para você se tornar saudável e viver uma vida saudável com ele, você não vai ter um filho saudável. E nesse sentido é que nasce a terceirização da psicoterapia como instrumento para os pais terceirizarem a responsabilidade de construir um ser humano no seu desenvolvimento humano psicoemocional e do aprendizado saudável. Eles terceirizam para a psicoterapia e eles próprios não querem ir para a psicoterapia para se tornarem pessoas saudáveis, construindo um modelo familiar saudável, um ambiente saudável, uma casa saudável onde esses filhos, crianças, adolescentes ou adultos vivam. Eu não estou dizendo que a culpa dos problemas sejam dos pais, como alguns pais querem acreditar, que em psicoterapia os filhos vão para lá para poder criticar os pais. Não, absolutamente não. Na maioria dos casos, os filhos chegam na psicoterapia, inclusive com sentimentos de culpa por não serem bons filhos, porque eles acreditam que ser bons filhos seria ser aquilo que o pai e a mãe desejam, conforme as expectativas, desejos, anseios e sonhos dos seus pais. E com sentimentos de culpa, eles vão para a psicoterapia com todo esse caldo de sentimento de culpas e dores, porque não são o que os pais esperam. E nessas expectativas doentias e tóxicas que os pais desenvolvem, os filhos adoecem. E chegam lá com sentimento de culpa, não culpando os pais na maioria dos casos, e sim culpando a si próprio. E quando eventual e raramente eles mostram o quanto seus pais foram doentios e tóxicos, ou colocaram peso de uma expectativa, de uma necessidade deles, os pais, de uma expectativa deles, os pais, de uma necessidade frustrada deles, os pais, nos filhos, os filhos acabam se sentindo destruídos, autodestruindo-se, porque os seus insumos, os pais, criaram neles expectativas e desejos que eles não conseguem cumprir, e assim eles adoeceram. Então comece a perceber que os filhos não vão para a psicoterapia criticar os seus pais e que os pais não são culpados dos seus filhos adoecerem. Porque cada filho carrega em si uma história, uma percepção, uma visão de mundo que construiu nele suas questões e problemas psicoemocionais. É aquele exemplo de 2 filhos gêmeos que você pega e pergunta para o primeiro filho gêmeo: por que você bebe? E ele diz: porque o meu pai bebia. E você pergunta para o segundo filho gêmeo: por que você não bebe? E ele responde: porque o meu pai bebia. Ou seja, em ambos os casos, um filho bebe porque o pai bebia, o outro filho não bebe porque o pai bebia. Ou seja, um filho, porque o pai bebia, se tornou companheiro dele de bebida, se tornou companheiro dele no bar e foi bebendo junto para poder se sentir amado, aceito e bebia, e acabou muitas vezes no alcoolismo. Ou bebe de maneira sociável, mas acaba buscando às vezes a bebida como fuga. E raramente esse filho que bebia por conta do pai vai ter uma bebida saudável e sociável, a não ser que esse pai também seja saudável e sociável, percebe? Que tem que haver um modelo familiar saudável para poder o filho, a filha estar saudável. E o outro filho que diz que não bebe, muitas vezes não bebe porque tem ódio do pai que bebia, que chegava em casa bêbado, que batia na mãe, ou da mãe que bebia, que chegava em casa bêbada, azucrinando, batendo em todo mundo. E por isso esse filho, essa filha não bebe. Mesmo às vezes tendo filhos gêmeos da mesma casa, são filhos diferentes, com percepções e visões de mundo diferentes. O que eu costumo dizer é que os pais tentando acertar também erram, e erram muito, e é por isso que a psicoterapia é importante.